Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a anatomia do coração, principais estruturas do coração. Quando a gente começa a falar então sobre qualquer estrutura, primeira coisa que é importante a gente lembrar é a posição anatômica, tá? Então primeiro a gente tem que lembrar a topografia e depois o posicionamento. Felipe, qual a diferença entre topografia e posicionamento? Topografia significa aonde o órgão se localiza no corpo humano. Então, toda vez que eu penso na topografia do coração, eu penso no meu mediastino. Então, ele fica localizado na minha caixa torácica, ou seja, na minha cavidade torácica, posterior ao osso externo, anterior à coluna torácica e entre os pulmões. Beleza, então, tá? Então, ele está localizado no mediastino. Agora, como ele se posiciona no mediastino? E é aí que vai entrar exatamente esse videozinho, essa animação que eu coloquei para vocês. Ele está exatamente em posição anatômica, ou seja, ele tem um formato triangular, a base superior e centralizada e o ápice inferior e à esquerda. Então, quando a gente pensa nas principais estruturas anatômicas, o que a gente pode perceber? Que o nosso coração, na verdade, ele vai ser formado por 4 câmaras cardíacas. Então, o nosso coração, vou até colocar ele aqui para dar uma voltinha para a gente ir dando uma visualizada nele. O nosso coração, ele é formado, então, por 4 câmaras cardíacas e ele vai ter a grande função de bomba, né? Felipe, mas ele tem função só de bombear sangue? Não, ele tem função de bombear e distribuir sangue para 2 importantes circulações, que a gente chama de grande circulação e pequena circulação. A grande circulação é a circulação feita entre o coração e o corpo, com a finalidade de levar sangue oxigenado para todos os tecidos e retirar gás carbônico de todos os tecidos. E a pequena circulação, como o próprio nome já diz, pequena circulação, por quê? Porque é entre o coração e os pulmões. Como os pulmões eles ficam localizados ao lado do coração, então os vasos que vão para o pulmão e que voltam para o coração são vasos pequenos. Qual é a finalidade dessa pequena circulação ou circulação pulmonar? Na verdade, é levar o gás carbônico de volta para os pulmões e depois trazer oxigênio de volta para o coração. E assim, então, a gente tem o fechamento do nosso ciclo. Entrego oxigênio para os tecidos, retiro o gás carbônico dos tecidos, deixo o gás carbônico nos pulmões, pego o oxigênio nos pulmões. E assim a gente vai fechando, então, o nosso ciclo. Só que como a gente pode observar aqui no nosso coração rodando, a gente vai perceber que na parte superior do coração a gente vai encontrar então essas bolsas maiores que são os nossos átrios e nos átrios então a gente tem acesso de alguns vasos. Qual é a regra de funcionamento do nosso coração, do nosso sistema cardiovascular? Todo o sangue que chega no coração sempre chega nos átrios através de veias. Então anota aí. Todo o sangue que chega no coração chega nos átrios através de veias. Então, o que a gente consegue observar aqui? As 2 câmaras cardíacas superiores, o nosso átrio esquerdo, e no nosso átrio esquerdo a gente vai observar a chegada de 4 veias pulmonares. Por que veias pulmonares, Felipe? Porque elas estão vindo dos pulmões e estão trazendo oxigênio. Então, a gente vai ter a veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda. Todas elas, então, chegam no nosso átrio esquerdo. Então, lembrando, lado esquerdo do coração rico em oxigênio, lado direito do coração rico em gás carbônico. Aqui do outro lado, a gente vai observar então o nosso átrio direito. No átrio direito, a gente vai perceber então a chegada de 2 veias importantes, veia cava superior e a veia cava inferior. As veias cavas, como estão chegando então no átrio direito, o átrio direito é rico em gás carbônico. Então essas veias cavas estão trazendo gás carbônico dos tecidos de volta para o coração e chegam então no átrio direito. Então a gente vai ter a veia cava superior, que traz sangue rico em gás carbônico, então, das estruturas da cabeça, do pescoço, dos membros superiores e do tronco acima do coração, e a veia cava inferior, que está trazendo sangue, então, rico em gás carbônico, do tronco, abdômen, cintura pélvica e membros inferiores. Beleza? Colocando então o nosso coraçãozinho aqui para rodar de novo, a gente vai olhar a porção anterior do coração.
E lá na parte anterior do coração, então, a gente vai perceber a presença das nossas artérias. Tá? Então, toda vez que a gente fala em saída de sangue, todo o sangue que sai do coração sai dos ventrículos através de artérias. Então, eu tenho aqui o meu ventrículo esquerdo que está bombeando sangue através da minha artéria aorta. Tá? Esse sangue que é bombeado do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, lembrando, se é ventrículo, está bombeando e bombeando para a artéria. Se é lado esquerdo, sangue rico em oxigênio. Sangue rico em oxigênio está indo sempre para onde? Está indo sempre para o corpo, ou seja, eu estou levando oxigênio para todos os tecidos. Então, o meu ventrículo esquerdo está bombeando sangue rico em oxigênio pela artéria aorta para a grande circulação. Então, a gente pode perceber que essa artéria aorta ela vai ter um ramo ascendente, que a gente chama então de artéria aorta ascendente, que representa logo a saída dela do coração. Depois ela vai formar um arco, que a gente chama então de arco aórtico, e do arco aórtico, aí é muito importante, do arco aórtico a gente vai ter a saída dos vasos então que vão levar sangue para a cabeça e para os membros superiores. Que vasos são esses então? O primeiro ramo direto do arco aórtico vai chamar então artéria tronco braquiocefálico. Lembra disso? Toda vez que eu perceber esse nome, artéria tronco, significa é uma artéria que vai dar origem a outras artérias. Então, tronco braquiocefálico, bráquio de braço, cefálico de cabeça. Então, ela vai dar origem a uma artéria que vai para o braço e uma artéria que vai para a cabeça. De que lado? Do lado direito, como a gente pode observar aqui. Poxa, Felipe, mas eu estou vendo essa imagem que está aparecendo à minha esquerda. É porque a gente está vendo o coração de frente. Então, como eu estou vendo esse coração de frente, então, o que eu estou vendo do meu lado esquerdo, na verdade, representa o lado direito do paciente, do coração do indivíduo. Então, nessa artéria tronco braquiocefálico, então, ela vai dar origem à carótida comum direita e subclávia direita. Carótida comum vai para a cabeça, do lado direito. Subclávia vai para o membro superior direito. Segundo ramo direto do arco aórtico, a gente vai ter então a artéria carótida comum esquerda. E terceiro ramo, então, a gente vai ter a artéria subclávia esquerda, como a gente pode notar aqui, então, vou colocar o coração aqui para rodar um pouquinho para a gente, e a gente vai observar então aqui, ó, como se o coração então tivesse agora, né, como se a gente estivesse vendo a pessoa então agora em vista posterior. Então agora o que eu estou vendo do lado direito é direito, o que eu estou vendo do lado esquerdo é esquerdo. Então a gente anota lá a presença da artéria tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda, artéria subclávia esquerda. E depois então a gente vai ter essa aorta descendo e ela vai formar aqui, como a gente pode ver então, o que a gente chama de artéria aorta descendente torácica. Só que aqui ela aparece para a gente cortada. Ué, Felipe, mas por que ela está cortada aqui? Para poder, então, aparecer os outros vasos que estão aparecendo aqui atrás. Porque essa artéria, então, descendente, artéria aorta descendente torácica, ela desceria por aqui, vai passar, então, por trás do coração, bem do lado do nosso esôfago, e vai cruzar o diafragma numa estrutura, então, numa passagem que a gente chama de hiato aórtico. E dali para baixo, então, a gente vai ter a nossa artéria aorta descendente torácica. Beleza? Então, agora vamos lá para o outro lado. E o que está saindo lá do nosso ventrículo direito? A gente já viu que do nosso ventrículo esquerdo, então, sai a nossa artéria aorta. E do nosso ventrículo direito sai o quê? Do nosso ventrículo direito, então, está saindo a nossa artéria troncopulmonar. Então, se a gente parar para observar aqui, nessa imagem, tá? O que a gente vai perceber aqui? Do nosso ventrículo direito sai a nossa artéria troncopulmonar, que vai dar origem, então, à artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. E essas artérias pulmonares, então, elas vão estar levando sangue, respectivamente, para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Aqui a gente vai estar visualizando elas, então, em vista posterior, tá? Então, vou levantar um pouquinho aqui para a gente dar uma olhada nela aqui em vista posterior. E em vista posterior, o que eu vou perceber aqui, ó? Eu vou perceber aqui em vista posterior, então, já a divisão, tá, da artéria troncopulmonar em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Essas artérias pulmonares, então, que vão para cada um dos pulmões. Beleza, então aqui a gente já viu todos os vasos da base do coração. Recapitulando, quantos são os vasos da base do coração?
Então, toda vez que a gente pensa em vasos da base do coração, na verdade, a gente tem 8 vasos da base do coração. Que vasos são esses, então? No meu átrio esquerdo, a gente vai ter, então, a chegada de 4 veias pulmonares. Veia pulmonar superior direita, inferior direita, superior esquerda, inferior esquerda. No meu átrio direito, a gente vai ter a chegada de 2 veias cavas, veia cava superior e veia cava inferior, 6 vasos. Agora, de cada ventrículo sai apenas um vaso, tá? Todo vaso que sai de ventrículo através de artéria, apenas uma artéria de cada ventrículo. Nome das artérias, então: artéria aorta sai do ventrículo esquerdo, artéria tronco pulmonar sai do ventrículo direito. Maravilha! Felipe, então a gente pode falar que o nosso coração, então, ele é dividido em lado direito e lado esquerdo? Eu já vi algumas pessoas falando que a gente tem coração direito e coração esquerdo. Isso procede? Sim, e é isso que a gente vai ver agora aqui. Quando a gente abre o coração, então, para estudar, a gente vai perceber, então, que a gente vai ter, então, 4 câmaras cardíacas, né? As 2 câmaras cardíacas superiores são os 2 átrios. Então, aqui eu vou ter o meu átrio direito e aqui eu vou ter o meu átrio esquerdo. E aqui embaixo eu vou ter os meus 2 ventrículos, ó, o meu ventrículo direito e o meu ventrículo esquerdo. Entre os átrios, eu vou ter uma estrutura que é chamada de septo interatrial. Entre os ventrículos, eu vou ter uma estrutura chamada de septo interventricular. Septos são paredes que separam cavidades, tá? Então é como se eu tivesse um biombo separando ali 2 cavidades, só que não pode passar nada de um lado para o outro. Então o meu septo interatrial separa completamente o átrio direito do átrio esquerdo. O meu septo interventricular separa completamente o meu ventrículo direito do meu ventrículo esquerdo. Felipe, mas não pode ter nunca uma passagem, uma comunicação de um para o outro? Não, em condições normais, não. Por quê? Porque o sangue do lado direito é rico em gás carbônico e o sangue do lado esquerdo ele é rico em oxigênio. Então, se eu passar sangue de um lado para o outro, o que eu vou ter? Eu vou ter mistura de sangue, eu vou ter perda das concentrações de gases, de oxigênio e gás carbônico. Então, essas passagens nunca podem acontecer. E quando acontecem, são patológicas. Então, quando existe uma comunicação interatrial, a gente tem, então, o que a gente chama de CIA, comunicação interatrial. É uma patologia, ou seja, existe um orifício de passagem por onde está transitando o sangue de um átrio direito para o esquerdo e vice-versa. Então, eu tenho mistura de sangue lá. E quando tem alguma abertura no septo interventricular, a gente vai ter, então, o que a gente chama de CIV, tá? A CIV, então, nada mais é do que a comunicação interventricular. Comunicação interatrial e comunicação interventricular são comuns em algumas crianças que nascem, então, com alguma alteração genética. Exemplo, na trissomia do 21, ou seja, na síndrome de Down, algumas crianças nascem com algumas alterações morfológicas do coração. Dentre elas, pode aparecer, então, a CIA, comunicação interatrial, ou a CIV, comunicação interventricular. O que é muito mais comum? A comunicação interatrial ou a comunicação interventricular? Então, normalmente, o que é mais comum para a gente vai ser a comunicação interatrial. Ué, Felipe, mas por que a comunicação entre os átrios é mais comum do que a comunicação entre os ventrículos? É só a gente lembrar da embriologia. Durante a formação desse coração, então, quando o feto então está na barriga da mãe, ele depende de receber o sangue da mãe. Esse sangue, então, vem da mãe, entra no coração, só que essa chegada do sangue da mãe no coração, então, ela acontece no átrio direito. Ué, Felipe, mas então ele recebe sangue rico em oxigênio do lado direito? Sim. Só que como ele está recebendo sangue da mãe, a pressão da mãe é maior do que a pressão dele. Então, existe uma passagem entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Nome da passagem, forame oval. Então, quando ele recebe sangue da mãe, como a pressão nessa criança do lado direito é maior do que do lado esquerdo, no átrio, ele vai passar pelo forame oval do lado direito, do átrio direito, para o átrio esquerdo. E depois, então, vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, existe uma comunicação átrio direito, átrio esquerdo, e depois a passagem normal de átrios para ventrículos. Beleza? Maravilha. Agora, quando essa criança nasce, né? Ou seja, quando esse cordão umbilical ele é cortado, ele deixa de receber esse sangue e agora ele tem só as pressões nele mesmo.
né? Ou seja, determinadas por ele mesmo, pelo seu próprio coração. E o nosso lado esquerdo, ele é muito mais forte do que o lado direito. Por quê? Porque o lado esquerdo bombeia sangue para o corpo, enquanto o lado direito bombeia sangue para os pulmões. Então isso faz com que a pressão do lado esquerdo agora passe a ser maior do que a pressão do lado direito. Então, após o corte do cordão umbilical, né, e a interrupção dessa corrente sanguínea que vinha da mãe para o bebê, o lado esquerdo passa a ter maior pressão do que o lado direito. Então, esse forame oval que era aberto, então ele passa a ser fechado. Então, essa membrana passa a ser empurrada em sentido oposto e passa a ser fechado. Ué, Felipe, mas o que isso tem a ver com a CIA, com a comunicação interatrial? Em algumas crianças, esse forame oval ele não é completamente fechado. Então, ainda fica algum orifíciozinho aberto e a gente tem uma pequena passagem de sangue, né, entre os átrios. Então, por isso é mais comum, tá? Normalmente isso é até audível na ausculta cardíaca do recém-nascido, mas normalmente esse forame oval ele vai sendo fechado gradativamente com o tempo, então, tá? É o que se espera, tá? Que aconteça nessas crianças, então, tá? Depois, a gente pode perceber que entre átrios e ventrículos, a gente vai encontrar estruturas que são chamadas de valvas. Tá? Então, a gente vai encontrar as nossas valvas, tá? Entre átrios e ventrículos, nossas valvas atrioventriculares. Então, aqui a gente pode ver a nossa válvula atrioventricular direita, também chamada de tricúspide, e aqui a nossa válvula atrioventricular esquerda ou mitral. Felipe, por que tricúspide? Na verdade, cada válvula é formada por válvulas. Cada válvula, na verdade, é uma cúspide, ou seja, uma lâmina. Então, a gente pode perceber que na nossa válvula atrioventricular direita, vou aumentar um pouquinho aqui para a gente, na nossa válvula atrioventricular direita, a gente tem 3 lâminas, que são chamadas de 3 cúspides, que na verdade, então, são 3 válvulas. E na nossa válvula atrioventricular esquerda, que é a nossa válvula mitral, tá? Ela vai ter 2 cúspides, por isso ela vai ser chamada então de bicúspide. Qual é a grande função das válvulas? Impedir refluxo de sangue. Por quê? Porque o coração ele trabalha em 2 tempos. Momento de diástole, passagem de sangue de átrios para ventrículos, e momento de sístole, momento de ejeção de ventrículos para as artérias. Então, esse sangue nunca pode estar retornando, porque senão uma hora eu vou empurrar o sangue, depois o sangue vai voltar. Vou empurrar o sangue vai voltar. Então, não pode. Eu tenho que empurrar o sangue, paro, recebo mais, empurro, paro, recebo mais, empurro, paro, recebo mais. E assim que o coração vai funcionar, como se fosse uma bomba. Então, nesses momentos de intervalo em que eu estou recebendo o sangue não pode retornar. Quem vai impedir esse retorno, então? As válvulas. Tá? Então, o nosso sistema de válvulas, então, ele tem a grande função de impedir refluxo de sangue no coração. E depois a gente vai perceber que em vários outros vasos também a gente vai ter nossas válvulas, então, que impedem refluxo de sangue. Beleza? Então, a válvula atrioventricular direita ou tricúspide impede o refluxo de sangue do ventrículo direito para o átrio direito durante a sístole, ou seja, durante o momento, então, de contração do ventrículo. Por quê? Porque quando o ventrículo estiver contraindo, a pressão do ventrículo aumenta e esse sangue, então, vai ter que ser ejetado do ventrículo para a artéria. Então, a gente pode falar, então, que quando os ventrículos contraem, as válvulas atrioventriculares se fecham, tricúspide do lado direito, mitral ou bicúspide do lado esquerdo, impedindo a passagem ou retorno de sangue do ventrículo direito para o átrio direito, do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Beleza. Felipe, se tiver alguma alteração de válvula, então quando a gente tem alteração de válvulas, na verdade eu tenho 2 possíveis alterações. Que alterações são essas? A gente pode ter a estenose, como o próprio nome já diz, estenose então é como se eu tivesse um estrangulamento. Então, quando eu tenho estenose valvar, significa então que eu tenho uma dificuldade de abertura da válvula. E quando eu tenho dificuldade de abertura da válvula, então eu tenho dificuldade de passar o sangue dos átrios para os ventrículos.
E se eu tiver uma insuficiência, eu tenho uma dificuldade do fechamento de válvula. Então é nas insuficiências que acontecem então os sopros cardíacos, ou seja, existe uma regurgitação, refluxo de sangue dos ventrículos para os átrios. E na estenose existe uma dificuldade de passagem de átrios para ventrículos. Essas são as duas alterações principais de válvulas. Então, entre átrios e ventrículos, a gente tem as nossas válvulas atrioventriculares, mas a gente pode ter aqui, o que a gente está vendo bem grandão aqui, então, a gente está vendo aqui a nossa válvula agora, nossa válvula pulmonar. O que é a nossa válvula pulmonar? É a válvula que fica bem na saída da artéria tronco-pulmonar, ou seja, entre o ventrículo direito e a artéria tronco-pulmonar. Ué, Felipe, como é que ela vai trabalhar? Quando o ventrículo direito contrai, ela abre e permite a passagem de sangue. Quando o ventrículo direito relaxa, vai receber sangue do átrio direito, o sangue que foi para a artéria tronco-pulmonar vai ter a tendência de voltar. O que vai acontecer? Bate na válvula e para. Então, o fechamento da válvula pulmonar, que é uma das válvulas chamadas de válvulas semilunares, acontece, então, durante a diástole, ou seja, durante o relaxamento do ventrículo. Tá? E aqui do outro lado, então, a gente vai ter agora a nossa válvula, vamos mostrar aqui, a nossa válvula aórtica aparecendo ali no cantinho. Ó. Então, a nossa válvula aórtica, então, ela vai estar entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Qual é a função dela, então? Impedir o refluxo de sangue da artéria aorta para o ventrículo esquerdo durante a diástole. Tá? E aqui, então, a gente vai ter então, as nossas principais estruturas do nosso sistema cardiovascular, toda vez que a gente pensa, então, no nosso coração como um todo. E aqui é claro que a gente ainda pode estar visualizando em amarelinho o nosso sistema de condução. Então, a gente percebe aqui em cima a presença de um nó, que é chamado de nó sinusal, que é o grande responsável, então, por gerar a carga elétrica que vai ser distribuída pelo nosso músculo cardíaco. Depois, essa carga elétrica se espalha por todo o músculo cardíaco, chegando até o próximo nó, nó AV, nó atrioventricular. Qual é a função do nó AV? O nó AV, então, recebe essa carga elétrica, segura, né, porque ele tem um intervalo de tempo para despolarização maior do que o nó SA, que é o nó sinusal. Então, o que acontece? Ele recebe, ele dá um intervalo de tempo para o átrio contrair antes do ventrículo, diástole, e depois ele repassa. Então, ele vai repassar depois, pelo que a gente vai estar vendo aqui, então, agora, que é o nosso feixe de His, ou feixe atrioventricular. E quando chega nos ventrículos, então, a gente vai ter a bifurcação, que a gente vai estar vendo aqui agora, tá? Em dois feixes principais, que são chamados de feixes interventriculares. Cada feixe interventricular, então, vai estar descendo com carga elétrica através, então, de cada um dos lados do septo interventricular até o ápice do coração. Então, esses feixes interventriculares descem até o ápice do coração. Quando chega no ápice do coração, então, a gente vai encontrar nossas fibras de Purkinje, que vão espalhar, então, essa carga elétrica no miocárdio ventricular, de baixo para cima, então, fazendo com que haja a sístole, a contração ventricular e, consequentemente, a ejeção de sangue. Tá? E aí a gente consegue visualizar, então, todas as estruturas que compõem o nosso sistema cardiovascular, o nosso coração, que aparece aqui bonitão batendo para vocês, tá? Espero poder ter ajudado vocês. E se vocês gostaram desse conteúdo aqui, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem seu like, ative o sininho de notificação e saibam que todas as nossas animações, então, tudo isso que vocês estão vendo, que, poxa, super legal da gente estudar, vocês encontram no The Bioatlas, tá? Então é só entrar em thebioatlas.com, tá? Que vocês vão ter acesso à plataforma. É uma plataforma, então, online, então você pode acessar direto do seu celular, do tablet, do computador, de onde vocês estiverem, tá? E também vocês podem entrar em contato pelo Instagram deles, @thebioatlas, tá? Que vocês podem, então, solicitar o acesso aí ao software. É um software fantástico para estar trabalhando, para quem gosta de anatomia e de fisiologia, para estar estudando, preparando uma aula, para o que vocês quiserem. Galera, um abraço para vocês, tá? E até a próxima aula.